Eu venho ouvindo uma mesma frase. Essa semana mesmo eu ouvi de novo. A gente estava fazendo um aconselhamento com algumas pessoas que nos procuram. E é bastante comum você ouvir o seguinte: o mundo é injusto. E o que você vai dizer disso? É injusto mesmo. O mundo é injusto. A pessoa passa por uma série de circunstâncias que lhe deixam decepcionados ou que lhe magoam, e você olha na imprensa e não tem nenhuma notícia boa, você só pode chegar à conclusão de que o mundo é injusto. E é mesmo. Só que não é aqui e agora que o mundo se tornou injusto. Ele já é injusto faz muito tempo. Em qualquer lugar e em qualquer época tem havido muita injustiça. E o motivo a Bíblia nos apresenta de uma maneira bem sintética. O apóstolo João, lá na sua carta de 1 João, no capítulo 5, ele diz o seguinte: sabe por que o mundo é injusto? Porque ele está sob o domínio do maligno. Se ele está sob o domínio do maligno, você não deve esperar a justiça desse mundo dominado por forças das trevas. Bom, e diante disso, qual deve ser a minha posição? Eu vivo num mundo injusto? E daí? Você deve fazer uma pergunta muito simples para você mesmo. Eu faço parte do problema ou faço parte da solução? Se eu faço parte do problema, eu sou tão injusto quanto o mundo. Se eu faço parte da solução, eu vou me opor a essa injustiça. Muitas pessoas ficam assim: mas eu prefiro fugir disso. Aliás, recentemente eu ouvi uma senhora, com filhos ainda adolescentes, ela disse: olha, eu fui levar meu filho numa festa, na tal lugar aqui na cidade, eu vi tanta coisa ruim que eu acho que eu não queria mais viver nesse mundo. Assim, olha, a injustiça é tão grande, eu prefiro fugir, eu prefiro sumir, eu prefiro deixar logo essa vida e ir embora. Será que essa é a vontade de Deus? Que a gente simplesmente parta logo e vá embora, porque o mundo é injusto? Acontece que Jesus fez uma oração muito interessante no Evangelho de João, no capítulo 17, em que ele nos diz o seguinte: eu não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Não é a vontade de Deus que a gente queira ir embora ou queira fugir. Jesus, sabendo que o mundo está sob domínio do maligno e que há injustiça e que há mal, ele disse: olha, vão embora, vão para o céu logo de uma vez. Não, ele disse: eu não peço que você tire, orando a Deus, eu não peço que tire do mundo, eu peço que guarde do mal. Por que isso? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 9. Há um texto aqui pouco conhecido, mas muito significativo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Todos abriram? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Um único versículo, que nos diz assim: porque se o ministério da condenação foi glória, muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Estamos vivendo num ministério de justiça. Deus tem para nós um ministério de justiça. Muitas pessoas, e isso é importante, buscam a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Essa é uma questão bastante significativa. E existe uma vontade de Deus geral, que vale para todas as pessoas. Primeiro para todos os seres humanos, depois para todos os filhos de Deus. Essa vontade geral está expressa na Bíblia. E depois tem a vontade particular, específica de cada um de nós, do indivíduo. Esse nós devemos buscar individualmente, para que Deus nos revele qual é a vontade de Deus para a minha vida específica. Mas aqui nesse texto, nós encontramos algo que é para todo filho de Deus. Somos agentes da justiça. Nós somos ministros de justiça. Deus nos chamou para sermos ministros de justiça. Se o mundo é injusto, fique sabendo que você foi chamado para ser o ministro de justiça.
Sabe o que significa? Que Deus vai fazer justiça através de nós. Ele vai nos usar para implantar ou para exercer a sua justiça nesse mundo. Algumas pessoas podem dizer assim, não, mas eu não sou ninguém. O que eu posso fazer? Você pode primeiro, como eu disse, não ser parte do problema, não ser injusto. Pratique a justiça. Pratique a justiça. E você vai começar a ter condições de ser ministro de justiça. Você não pode, nós temos visto isso abertamente, querer legislar sobre justiça se a sua vida é cheia de injustiça. Você é um hipócrita, não tem autoridade para isso. Mas se eu tenho uma vida em que eu busco a justiça, busco santificação, é um primeiro passo para sermos agentes de justiça. Mas o que eu quero ressaltar hoje aqui, e isso é muito importante, ter uma ética cristã, mas não é isso que eu quero ressaltar. Como que eu posso ser agente de justiça? Será que eu preciso ser um pregador, como eu estou fazendo agora? Será que eu preciso estudar teologia? Será que eu preciso ir para uma praça e pregar o evangelho? Tudo isso é importante e é bom que tenha gente que faça. Não é errado, não. Mas eu quero dizer o seguinte, nem todo mundo tem que ir na praça, nem todo mundo tem que pregar, mas todos nós temos que ser agentes de justiça. E eu vi uma história essa semana que me emocionou muito. É a respeito de um médico cristão. Eu não sei de que igreja ele era, nem sei o nome dele. Você quer saber? Ele nunca falou de Jesus para ninguém. Que estranho. Não é estranho se você observar que esse médico, que viveu no século passado, ele vivia na União Soviética, onde era proibido crer em Deus, muito mais falar de Jesus, era proibido, se ele fizesse isso seria morto. Um detalhe, esse homem, esse médico cristão, ele era médico de um campo de concentração soviético, onde os presos políticos iam lá e muitos morriam. Talvez fossem torturados, mas viviam uma vida horrível e morriam lá. Esse médico, ele exercia a sua vocação de justiça. Primeiro, sendo um bom médico. Ele cuidava muito, ele se dedicava aos pacientes. Não eram pacientes comuns de pessoas da comunidade que procuravam ele, mas eram prisioneiros. Pessoas que muitas vezes tinham cometido crime. A maioria eram pessoas cujo governo queria que morresse. Como é que a gente sabe desse médico? Ele nunca falou para ninguém nada. Ele nunca pregou, nós nem sabemos de que igreja ele era. Mas havia um paciente, um homem que chegou lá nas mãos dele, praticamente morto. Ninguém dava isso. O governo quer que ele morra, deixa ele morrer aí. Mas não, aquele médico dedicou aquele paciente. E como ele fazia com todos os outros pacientes, todos os dias, ele se ajoelhava diante da cama daquele homem e orava por ele, em silêncio. Todos os dias, ele se ajoelhava em frente à cama daquele homem e orava por ele, assim como ele fazia nos outros pacientes. Milagrosamente, aquele homem sobreviveu. Ninguém sabe o nome desse médico, mas nós sabemos o nome dele, deste homem que sobreviveu. Chama Alexander Solzhenitsyn. Esse homem foi prêmio Nobel da Paz. Ele escreveu um livro relatando o que estava acontecendo naquele campo de concentração, que ele chamou de Arquipélago Gulag. Com esse livro, ele começou a mostrar o que era o regime comunista soviético, e a queda do regime começou através daquele homem que começou a dizer, olha, se vocês pensam que isso aqui é o paraíso, isso aqui é o inferno, olha o que está acontecendo aqui. E ele começou a denunciar o regime soviético, porque ele sobreviveu, porque um homem, um cristão, foi agente da justiça de Deus, não porque ele fosse muito eloquente, conhecia de teologia, não, ele simplesmente cria do jeito que a Bíblia nos diz, ele punha em prática a sua fé, de uma forma silenciosa, mas efetiva. Todos os dias ele orava pelos seus pacientes, algo que era impensável num regime ateísta, como era o regime comunista soviético. Você vai orar por um Deus que não existe?
Você é médico, devia crer na ciência, e você crê no sobrenatural? Alexander Solzhenitsyn disse assim: olha, eu vi aquele homem de joelhos ali ao lado da minha cama, eu morrendo. Mas o que esse cara está fazendo aqui? Por que ele faz isso? O que pode levar alguém a agir assim? É esse tipo de atitude que nos faz ser agentes da justiça de Deus. Quando nós demonstramos amor, quando ninguém mais tem. Quando nós demonstramos esperança, quando ninguém espera mais nada. Quando nós fazemos algo impensável diante das circunstâncias da sociedade que nos cerca. Porque o amor de Cristo nos constrange a fazer aquilo. Ele orava pelos seus pacientes. Ele não podia falar, nunca pregou, nem sabemos o nome dele, mas nós sabemos o resultado dele como agente de justiça, que salvou o homem, e aquilo tocou o coração daquele homem. Disse: não, eu creio na humanidade. Sabe por quê? Porque tinha um homem nos pés da minha cama que orava por mim, e eu estou aqui por causa dele. Esse homem foi usado por Deus como um grande instrumento de justiça mais tarde, mas primeiro, um outro homem, um servo de Deus, fez o seu trabalho, foi um agente de justiça. Nós podemos ser assim também. Aliás, Deus deseja que nós sejamos assim. Nós precisamos usar a couraça da justiça. Eu fico pensando, todo mundo conhece o capítulo 6 de Efésios, quando tem a armadura do crente, né? O capacete da salvação, a espada do Espírito e a couraça da justiça. Couraça? Por quê? É como se fosse um colete à prova de bala, porque você vai levar tiro, porque você vai levar chumbo, você vai levar flechada. Ninguém quer que você seja justo. Eu uso uma ilustração muito simples para os alunos, né? Fácil. Imagina uma situação em que a professora, numa sala de aula, aí vocês da idade escolar, né? Ela passa um exercício no quadro e se ausenta, assim: ó, eu vou demorar um tempo, aí vocês ficam fazendo exercício e saem da sala. Aí daqui a pouco um começa a falar alto, outro joga um papelzinho no outro e começa a bagunça generalizada, todo mundo brincando, porque a professora não está em sala, não sabemos a que horas ela vai voltar. Mas o Joãozinho, é sempre assim, o Joãozinho é um personagem de piadas aí para toda vez na escola. O Joãozinho, ele está fazendo a lição dele. Ele está lá quietinho no canto dele, fazendo a lição dele. O que você acha que vai acontecer com o Joãozinho? Vão deixar ele fazer a lição? Não, não vão. Vão jogar papel nele, vão arrancar o caderno dele, vão cuspir nele, vão xingá-lo, porque o silêncio dele está prejudicando o barulho dos outros. Como pode isso? O silêncio dele é um testemunho da injustiça dos outros. E ele está fazendo o exercício. Quando a professora voltar, quem fez o exercício? O Joãozinho levanta a mão: eu fiz. Os outros não. E aí? É o testemunho: sim, eu fiz, vocês não fizeram. Ele não precisa falar nada. Basta fazer o que é certo. E todos vão se voltar contra ele, porque é o fato dele fazer o certo, é um testemunho de que os outros estão errados. A vida do cristão é assim. Quando nós agimos de maneira correta, você não precisa falar nada, não precisa sair, se você está tudo errado, basta você fazer o certo, e que isso vai aparecer naturalmente. Eu disse: poxa, por que ele tem aquela vida daquele jeito? Por que ele é abençoado daquela maneira? Por que diante de tantos problemas ele é diferente? Porque ele é um agente da justiça de Deus. É por isso. E é através desse tipo de atitude que Deus vai nos usando para frutos de justiça. Vamos abrir em Filipenses no capítulo 11. Desculpe, falei capítulo 11, não é? Capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Eu vou ler começando do versículo 9, para fazer sentido. Não é bom pegar uma frase no meio do caminho. Filipenses 1, de 9 a 11. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo,
cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós vamos estar cheios de frutos de justiça. Cheios de frutos de justiça. Olha que diz, virem a página, Filipenses 2, do 14 ao 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Você resplandece como luz no mundo, quando você tem uma vida santa. Já contei, acho que contei aqui, mas é uma ilustração que eu conto nas minhas mensagens. Quando eu estava na faculdade, eu fiz uma faculdade militar, então eu era obrigado a fazer serviço militar durante a faculdade, e eu acho que foi uma época maravilhosa na minha vida, achava isso muito legal. E nós fomos fazer um acampamento no campo de Jericinó, que é um campo de treinamento militar lá do Rio de Janeiro, e um dos cursos que eu achei muito interessante é que à noite nos levaram, esperaram o dia, marcaram o dia certo, era um dia sem lua. Nós fomos no topo de uma montanha, num pequeno morro, e ficamos todos assentados enquanto o instrutor ia dando atenção. Eu disse, olha, tem um cara a 200 metros de você, lá no meio do mato, nós não estamos vendo nada, está breu. Você imagina a noite sem lua, escuro, é um campo, não tem luz elétrica nenhuma, você não enxerga nada, só uma mata que tem à sua frente. Eu disse, olha, tem um cara a 200 metros de distância, ele vai engatilhar a arma. Aí você escuta, clac, por causa do silêncio. Agora ele vai deixar cair uma bala no chão, aí era uma brincadeira, não vai escutar nada, mas enfim. Daqui a pouco, assim, olha, tem um cara a 2 quilômetros daqui, ele vai acender um cigarro. Gente, o que era aquilo? Parecia uma fogueira de São João, no meio do breu, aparece aquela chama, a 2 quilômetros de distância. Sabe por quê? Porque estava tudo escuro, era um pequeno palito de fósforo aceso, mas numa noite escura, se via a 2 quilômetros de distância, parecia a fogueira de São João aquilo lá, enorme, uma luz que brilhava, exatamente como a Bíblia diz, a luz brilha nas trevas. Se o mundo está no maligno e ele está totalmente em trevas, se você for uma pequena luzinha, ela vai ser uma luz grande. Para quem está em trevas, ela é uma luz grande. Talvez para você, isso não é nada. Estou só acendendo um fósforo. Eu vou ser só um fósforo. Na escuridão é muita coisa. É muita coisa. Nós podemos ser agentes de justiça com pequenas coisas. São pequenas coisas que vão fazer grande diferença na mão de Deus, porque Ele sabe como colocar as coisas certas na hora certa. Uma vez eu ouvi uma frase, há muitos anos atrás, de um psicólogo bastante famoso, e ele estava falando uma coisa, olha, se vocês observarem lá no Velho Testamento, o povo de Deus obtinha vitórias impressionantes, mas não porque eles tivessem um exército maior, ou porque seus guerreiros fossem mais ferozes, ou porque eles tinham um armamento de mais alta tecnologia. Não. Eles tinham vitória porque Deus tinha a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. E isso dava vitória. Nós podemos ser essa pessoa. Você pode estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para a pessoa certa, porque Deus colocou você ali para ser agente de justiça. E você não consegue medir com a nossa visão, não apenas humana, mas a nossa visão temporal. Quando Deus nos tem uma visão de eternidade, qual a consequência disso? Você acha que aquele médico lá do arquipélago Gulag, ele sabia o que ia acontecer? Ele não fazia aquilo assim, eu vou salvar esse homem, um dia ele vai ser um grande cara. Nem isso. Não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Ele fazia aquilo por amor. Tem um homem morrendo, eu vou orar por ele. Todos os dias ele orava. E aquele homem se salvou e se tornou um prêmio Nobel da Paz e detonou o regime soviético. Instrumento de justiça na mão de Deus, porque alguém se importou de orar. Quantas vezes você já se importou de orar para uma pessoa que você nem conhecia? Você passa na rua, vê uma pessoa sofrendo, eu vou parar e vou orar por essa pessoa. Ele nem sabe que eu estou orando por ele, mas eu sei, eu estou orando.
Eu vou interceder por aquela pessoa. Eu estou vendo uma pessoa triste ali. Escuta, o que está acontecendo? Posso fazer alguma coisa por você? Eu posso orar por você? Uma vez eu tive uma experiência bastante assim significativa na minha vida. Eu estava viajando e eu fui numa igreja, numa cidade bastante famosa turística no mundo. E eu procurei uma igreja. É uma cidade famosa, de uma cidade bastante antiga, é Veneza, né? E não havia nenhuma igreja evangélica. As igrejas lá são igrejas católicas e todas elas são basicamente lugares de visita turística. Não tem significância espiritual. Eu consegui achar uma igreja evangélica, era domingo, e domingo é o dia do Senhor, eu vou a uma igreja. Eu cheguei lá e eu descobri que a igreja era a junção de outras duas, e havia umas 15 pessoas lá dentro, todos muito idosos. O pastor era o mais jovem de todos, talvez de uns 30 e poucos anos. E ele só ele falava em italiano, evidentemente, né? E ele estava pregando e vez por outra eu escutava ele falando assim, da crise de nossa chiesa, a crise da nossa igreja, a crise da nossa chiesa. Então eu falei, ixi, eles estão com problemas. Quando terminou, eu procurei ele, perguntei se podia falar em português, porque a gente, por causa das novelas, a gente acha que italiano e português é parecido. Não é, tá? Eles não entendem absolutamente nada, nós também não entendemos nada. Aí eu peguei e comecei a falar com ele em inglês, e eu disse o seguinte, olha, você não devia estar se preocupando em ficar falando de crise. Pregue ao poder de Deus. E a igreja dele, ele vai agir. Aí ele olhou para mim e disse assim, você vê dessa maneira também? Eu disse, mas é claro. É só eu que estou vendo isso, ninguém mais está vendo isso. Aí eu falei, eu gostaria de orar por você. E ele falou assim, do tipo, muito obrigado. Igual que assim, eu vou orar por você. Vai nada, você vira as costas e some, né? Eu gostaria de orar por você. Ele disse, muito obrigado. Quando ele ia virando as costas, eu botei a mão no ombro e disse, não, eu vou orar agora. E eu pus a mão sobre ele e comecei a orar. Ele estava com um filho no colo, uma criança de uns 3 anos de idade. A criança quase caiu do colo dele. Ele começou a chorar, a tremer todinho. Foi abençoado. Porque um estranho se importou em orar por ele. Ele estava precisando. Eu nem me lembro mais o nome daquele homem. Provavelmente ele também não sabe o meu. Eu disse, mas ele já esqueceu. Eu também esqueci o nome dele. Mas a obra de Deus foi feita ali, porque alguém se incomodou. Alguém chegou assim, eu vou orar por você. Isso aí, você está precisando de ajuda. É esse tipo de ação que nos faz agentes da justiça de Deus. Não é simplesmente, e não estou desvalorizando isso, distribuir folhetos, fazer o trabalho da igreja, porque vejo muitas vezes, isso é impessoal. Você faz porque está diluído na multidão, é mais fácil, você está diluído na multidão. Mas Deus nos quer a gente como indivíduos. Você vai ser agente meu para fazer essa tarefa específica que ninguém vai fazer, é você que vai fazer. Você vai falar para alguém que está precisando de uma palavra, você vai orar por uma pessoa, você vai agir, você vai chamar a atenção de alguém que está no erro, é você, não é outro, não é a igreja, não é o pastor. Tem muitas pessoas assim, você está com um problema, eu vou te levar lá para conversar com o pastor. Assim, você não tem nada a dizer? Você não tem nada a dizer. Não, você tem a dizer. Você tem. Você é o agente da justiça de Deus. Nós podemos e devemos ter uma vida irrepreensível. Muitas vezes nós temos que escolher com quem nós andamos. A palavra de Deus nos avisa e clama para que a gente não se misture com as pessoas que vivem no pecado. Algumas pessoas dizem, não, mas nós temos que estar junto das pessoas. Eu tenho ouvido algumas heresias assim, não, mas Jesus andava com prostitutas. Isso é falso. As prostitutas vinham até ele, porque queriam deixar de ser prostituta. Ele não convivia com prostituição. Jesus não convivia com o pecado. Os pecadores vinham até ele porque queriam se libertar do pecado, queriam ouvir da verdade. Isso é uma conversa muito furada, dizendo assim, não, eu tenho que viver com os pecadores para testemunhar. Você está testemunhando mesmo ou está em pecado junto com eles? Você tem que evitar isso. Não estou dizendo que você tem que se tornar um nojento, assim, eu não gosto dessas coisas porque eu sou santo, não venho. Não é isso. Como o Joãozinho lá na escola, faça o seu serviço. Não precisa chamar a atenção dos outros porque eles não estão fazendo o dever de casa. Faça o seu e ponto.
porque em algum momento isso vai aparecer. Quando deu errado, por que o Joãozinho tirou 10 na prova? Porque ele estudou, ele fez o dever, você não fez. Em algum momento vai aparecer. A consequência vai aparecer, você não precisa falar. Ah, eu estudei, está vendo? Aí você está trazendo glória para você. E quando a glória tem que ser de Deus. Se você quer ser um agente da justiça de Deus, deixa a glória ser de Deus, deixe ser usado. E você vai ser participante da bênção. E só isso já alegra demais o nosso coração. Uma coisa, como último, chamar a atenção aqui sobre isso, é que, sendo um agente de Deus, às vezes a gente vê nos filmes ou numa literatura um pouco distorcida, se você vai ser um herói. Só que se você olhar a galeria dos heróis da fé, Hebreus no capítulo 11, você vai ver que metade deles foi morto por causa disso. Foi cerrado ao meio, foi crucificado. Os heróis de Deus, eles não têm a mesma qualidade do MacGyver que aparece aí na televisão, que faz de tudo e que todo mundo... Não é assim não. Os heróis de Deus, eles são perseguidos. Em Hebreus 11, são pessoas cujo mundo não é digno, mas são perseguidos. Todos quantos quiserem viver piedosamente serão perseguidos, 2 Timóteo 3,12. A Bíblia nos alerta. Ah, você vai ser justo e todo mundo vai bater palma para você. Mentira. Pelo contrário, vão te criticar. E, se possível, vão tentar armar uma armadilha. Leiam o livro de Daniel que você vai entender isso. Daniel era um homem que buscava Deus intensamente e era um homem justo. Não foram arrumar uma denúncia para ele, para jogar ele na cova dos leões? Os amigos dele não foram jogados no fogo? Por quê? Eles fizeram alguma coisa errada? Não, eles eram justos. Então nós temos que saber que muitas vezes a nossa justiça não vai gerar prêmio para nós, não vai gerar aplauso, não vai gerar uma característica de herói. Pelo contrário, vamos parecer que nós é que somos os vilões. Mas Deus é quem sabe. Deus é o nosso juiz. É Ele que vai dizer assim, não, esse aqui é o meu herói. Esse aqui, eu é que estou botando a mão nele. Recentemente eu vi na internet uma coisa que me chamou muita atenção a respeito de um pastor que ele, antes de se converter, praticava bruxaria. E ele contou um episódio muito estranho, que o jeito com que ele se converteu foi que ele tinha ido no cemitério cavar túmulos para fazer feitiçaria, pega um corpo morto para fazer feitiçaria. E ele fazia isso frequentemente, até que um dia ele foi cavar lá, e um espírito aparece para ele dizer, não mexe nesse aí não, esse aí não é nosso não. Hã? Como é que é? Não, esse aí não é nosso não, você não pode mexer nele não. Nem morto, o corpo dos santos, assim, não toca nesse porque ele não nos pertence. Ele pertence a quem? Pertence ao Senhor. Ele disse, existe alguém que pode decidir isso? Eu quero conhecer essa pessoa. E dali ele mudou de rumo a vida dele e se converteu, porque ele percebeu que havia um poder maior, um poder tão grande que interferia até com um corpo morto. Esse aqui é meu, até morto é instrumento de justiça. Aonde você já viu isso? A Bíblia diz que o sangue de Abel clamava por justiça. Na Bíblia já fala sobre isso, que até morto você pode ser instrumento de justiça. E fala sobre isso. Então, nós somos heróis de Deus? Sim, somos agentes da sua justiça, de uma maneira totalmente diferente do mundo. Mas que o Senhor nos usa para promover a sua justiça nesse mundo. Não adianta nós criticarmos o mundo em trevas. Nós estamos aqui para ser instrumentos dessa justiça que vai mudar o mundo, preparando para a chegada do Mestre, para a volta de Jesus. Eu gostaria de terminar com Mateus 5, no versículo 11, 12 e 16. Continuando isso que eu estou falando aqui agora. Bem-aventurados sois, Jesus no Sermão da Montanha falando, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Regozije-se, porque o seu galardão no céu é grande, porque perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Vós sois a luz do mundo. Assim, versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Seja essa luz, seja o agente da justiça de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Obrigado, Pai, por esse momento em que a Tua palavra foi pregada. Ó Pai, que o Teu Espírito esteja falando ao nosso coração e indicando, ó Deus, qual a nossa participação como agente da justiça. Senhor, fala realmente no nosso dia a dia. Abre os nossos olhos espirituais para que vejamos a Tua ação sobre a nossa vida e através da nossa vida na vida dos outros. Possamos ser canais da Tua bênção, canais da Tua justiça. Queremos ser abençoados, mas também queremos ser abençoadores, porque sendo assim cumprimos a Tua vontade de sermos ministros de justiça. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.